Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema fascinante e profundo. Por que a focalização pode ser entendida como uma bússola interna na pessoa? Se você já se perguntou como tomar decisões de uma maneira mais consciente, presente, autêntica, esse vídeo aí é para você. Para começar, vamos entender o que é a focalização? Desenvolvida por Eugene Gendlin, a focalização é uma técnica, é um recurso terapêutico que nos auxilia a acessar uma sabedoria interior que se revela na nossa corporeidade. É um processo de autoexploração que vai nos permitindo entrar em contato com aquilo que o Gendlin chama de felt sense, ou em português, senso-sentido. Esse senso-sentido é uma sensação sutil, física, interna, que carrega uma complexidade de informações sobre nossas experiências, emoções, que se mostra como uma espécie de intuição. E por que o corpo? Gendlin acredita que o corpo contém uma sabedoria implícita, que muitas vezes está além da nossa compreensão racional. O corpo registra e processa nossas experiências de maneira que a mente consciente não consegue. Na percepção do Gendlin, o corpo tem uma capacidade de fazer uma síntese de uma complexidade imensa de elementos, numa sensação única. Essa, sens essa sensação, essa percepção sutil e implícita, né, dessa síntese em nós, é aquilo que funciona como uma espécie de intuição, nos auxiliando a cada momento de nossas vidas a tomarmos as melhores decisões. Por exemplo, o pai do Gendlin acabou salvando toda a sua família quando, no momento em que todos estavam fugindo da Alemanha nazista, ele teve uma intuição de acabar não seguindo um caminho indicado por um certo senhor. Caminho esse que levaria a família a um desfecho muito ruim, possivelmente num campo de concentração. Essa bússola interna, seguir os seus sentimentos, era algo que intrigava o Gendlin, pois o pai dele diversas vezes falava que estava seguindo seus sentimentos. Então a gente tem uma espécie de uma bússola interna que vai nos guiando em decisões, em resoluções de conflitos e vai ajudando a gente a viver de uma maneira mais autêntica e conectada com a vida. E quando a gente fala de sensação corporal, né, a gente está falando de sensações sutis que emergem no nosso corpo quando a gente pensa em uma situação ou em uma decisão. Essas sensações, elas não são apenas físicas, elas também trazem aspectos de outra ordem, emocionais, intuitivos, que elas podem se manifestar, por exemplo, como uma leve pressão no peito, um nó na garganta, uma sensação de leveza, um calor. Essas sensações elas vão fornecendo insights valiosos também para a mente racional, algo que muitas vezes essa mente mais racional pode não alcançar se ela não estiver conectada com todo esse processo sutil do sentir. Vamos ver um exemplo prático? Imagine que você está pensando em mudar de emprego. Racionalmente, você pode listar os prós e os contras, melhor salário, mas mais longe de casa, bom ambiente de trabalho, mas também mais responsabilidades. Então, ainda assim, você fica indeciso. E ao usar a focalização, você traz a atenção para o corpo e percebe muitas vezes uma tensão no estômago ao pensar em ficar no emprego atual e uma sensação de alívio e expansão ao imaginar a mudança.
ou vice-versa. Então, essas sutis sensações corporais, elas podem trazer diversos elementos que muitas vezes a gente não tem consciência deles, mas que eles são muito significativos, né? Como, por exemplo, uma intuição de que trocar um emprego naquele momento poderia também não ser interessante, porque teria algum problema maior a ser enfrentado nos próximos tempos e o corpo já estaria intuindo, por exemplo, esse problema maior por diversos microelementos, micropercepções que a mente consciente não é capaz de decodificar, mas que surgem muitas vezes naquela sensação de algo incomodando. Então, mesmo que a gente não esteja muitas vezes consciente desses elementos, eles acabam estando lá atuando. Então, nesse exemplo, de forma implícita, a sensação de alívio, ela pode ser considerada como uma bússola interna indicando uma possível direção que pode ser mais satisfatória. Então, é como se a focalização nos ajudasse a percebermos mais aquilo que muitas vezes, muitas pessoas nessa cultura popular chamariam de coração. Seguir mais o seu coração. Outra situação comum é quando a gente sabe o que a gente quer fazer, mas a gente se sente muitas vezes bloqueado, né? Você quer reformar um apartamento e algo te impede de começar. Não é falta de ideias, mas tem uma resistência interna. E quando você foca no corpo, você pode perceber uma sensação de pressão, por exemplo, nos ombros ou uma dor no peito. E à medida que você vai explorando, pode ir surgindo uma palavra, como por exemplo, medo, e possivelmente uma compreensão decorrente disso, de que você poderia estar com medo de não atender, por exemplo, as expectativas dos outros. E ao reconhecer isso, a tensão vai diminuindo e vai permitindo com que seja possível exatamente o avanço nesse projeto, porque é como se uma parte nossa, que até então a gente ignorava, a gente passasse a ouvi-la. E quando a gente passa a ouvir essa parte nossa, ela para de nos segurar e nos deixa seguir no nosso desenvolvimento da personalidade, o nosso desenvolvimento pessoal. Então, pensar com a cabeça, muitas vezes, nos leva a um ciclo de raciocínio abstrato e indecisão. E, em contraste, pensar com o corpo nos dá uma experiência concreta e tangível. O corpo, ele não mente. Ele nos dá um feedback honesto sobre o que realmente a gente está sentindo em relação a uma situação. E a partir desse feedback, aí sim a gente pode ver qual é a melhor decisão. Incluir o corpo, perceber essas sensações mais sutis, nos ajuda a estarmos mais inteiros em cada momento. Não que a gente deva seguir ipsis literis do que a gente sente, mas quando a gente passa a considerar o que a gente sente, tudo muda. E inclusive o próprio corpo agradece uma sensação de alívio por ele ter sido escutado naqueles aspectos que até então ele simplesmente era ignorado. Vamos ver um exemplo simples? Imagine que você está escolhendo entre duas atividades de lazer para o final de semana: uma caminhada ao ar livre ou ficar em casa assistindo TV. Ao pensar em cada opção, você pode perceber diferentes sensações no seu corpo. Talvez a ideia de caminhar ao ar livre traga uma sensação de energia e leveza, enquanto ficar em casa traz uma sensação de cansaço ou até mesmo apatia. Essa diferença nas sensações pode ir nos ajudando a também tomarmos
decisões de uma maneira mais consciente e alinhadas com as nossas necessidades mais presentes. Discutimos como a focalização pode ser uma ferramenta poderosa na tomada de decisões e na resolução de conflitos internos. Aplicar essa técnica em situações reais pode transformar a sua vida, permitindo com que você viva de acordo com sua verdade mais interna, com mais clareza e confiança. Por exemplo, imagine que você está considerando fazer uma grande mudança na sua vida, como mudar, por exemplo, de cidade. E ao usar a focalização, você pode perceber que a ideia de mudar traz uma sensação de empolgação e liberdade, enquanto a ideia de ficar traz uma sensação de peso e estagnação. E ali você pode ir entendendo os pormenores disso, como por exemplo, o que que é que precisa ser mudado, e nem sempre é a mudança da cidade. Então a focalização vai nos ajudando a perceber os detalhes que muitas vezes a gente passa por eles como um trator na nossa vida. Então esse recurso extraordinário, ele vai nos ajudando a nos tornarmos pessoas mais sensíveis, percebermos melhor o que se passa com o mundo ao nosso redor, a perceber também melhor aquilo que se passa dentro da gente. A focalização nos ensina a confiarmos no nosso corpo como uma espécie de bússola. Essa prática, ela não só nos ajuda a tomarmos decisões de maneiras mais autênticas, mas certamente a vivermos de uma forma mais consciente e integrada. Convido você a experimentar a focalização na sua vida diária e ver como essa prática pode trazer mais clareza e paz interior. Espero que esse vídeo tenha proporcionado insights valiosos aí sobre a focalização. Você pode transformar a sua maneira de tomar decisões e viver de uma maneira mais autêntica. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!